Fala galerinha do 8º ano, todo mundo bem? E aí, conseguiram fazer os exercícios do capítulo anterior tranquilo? Foi tudo bem? Espero que sim, viu? Dando continuidade às nossas aulas, a esse nosso primeiro momento sempre de reflexão e tudo mais, eu trouxe então pra gente essa imagem, exatamente. E aí, a primeira coisa que eu te peço é, analise um pouquinho, tentando lembrar os nossos pontos principais da última aula. A gente comentou muito sobre a questão da revolução das gerações, das mudanças. A gente comentou sobre a geração X, Y, Baby Boomers. Literalmente, essa mudança de evolução, essa revolução social, cultural. Cara, a gente tá falando até mesmo da própria televisão, da importância que ela teve socialmente, culturalmente falando. E aí, então, eu trouxe essa imagem para você. E aí eu gostaria muito que você analisasse, refletisse um pouquinho, antes da gente realmente começar a nossa aula. O que te vem em mente quando você analisa essa imagem? Eu queria que você prestasse atenção até mesmo no tom, né? Nos tons que você está visualizando aí na sua tela. É uma imagem que ela nos remete a um século muito passado, século XIX, por exemplo, em que você tem ali a mulher, né, cuidando dos filhos, ela está tecendo, literalmente ali fazendo um crochê e tudo mais, cuidando da casa, como sempre, a gente está falando de um século XIX. Era a função de uma mulher, ok? Cuidar da casa, dos filhos, como você viu nas suas aulas de história. E ali o marido tocando o piano, um momento tranquilo da família moderna. Não, da família tradicional. E essa palavra vai surgir na nossa aula de hoje. Família tradicional, os modelos de família tradicional. E aí eu te pergunto, tem algum costume na sua família que segue, né, essa questão do padrão tradicional? Não sei, às vezes um almoçar junto, jantar junto, conversarem, terem um momento específico para vocês, né, de lazer e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Primeira coisa que eu te pergunto é, já pegou seu material? Eu já peguei o meu, vamos lá? Pega seu marca-texto, canetas coloridas, seu caderno e segue comigo. Hoje nós vamos então para a nossa aula de número 10. Temos como meta fecharmos a correção de exercício das gerações X, Y e Baby Boomers, quem são, né? E começarmos então a leitura do texto, porque tem que ser assim. Olha isso, esse título já diz muito. Quantas vezes a gente não se pergunta a respeito disso, né? Essa frase. Pegue seu livro maravilhoso, abra na página 188, espero que você tenha feito a leitura completa do texto e nós seguimos para a página 189 com mais questões a respeito do próprio texto e na página 190 nós temos a interpretação textual, ok? Para descrever como os jovens da geração Y, jovens, né, literalmente jovens nascidos nos anos 1980 e início da década de 90, estabeleceram os primeiros contatos com a tecnologia, ok? O autor emprega a expressão aprender na raça. Qual seria o significado dessa expressão? Aprender na raça, literalmente tentando entender a situação com bravura, na batalha mesmo, com força, com garra, indo atrás e tentando conhecer as coisas, né? Olha lá, porque os jovens dessa geração tiveram que adotar essa forma de aprendizagem. Gente, a gente tá falando de algo que é totalmente novo para todo mundo. Literalmente, essas tecnologias, essas inovações, elas foram inseridas no cotidiano dessas pessoas, mas sem mesmo explicarem como elas funcionavam. Então, por isso, foi na pancada mesmo. Foi literalmente na garra, na força de vontade para aprenderem sozinho. Diferente da gente, que hoje você tem a questão do próprio manual. Você pega um celular, você sabe em minutos mexer nele todinho. Essa galera teve que aprender na garra, é o que ele quis dizer. 2. A internet é reconhecidamente uma ferramenta útil na aquisição de informação. Que vantagens ela trouxe aos jovens dessa geração? Literalmente, ela conseguiu trazer a questão da pesquisa, né? Do ser crítico, do ser que pesquisa, que entende, que aprende, que tem novas ferramentas para o estudo, né? E é uma ferramenta extremamente rápida, útil. E ele continua.
Segundo a matéria, a imersão em ambientes virtuais tem uma desvantagem. Pode acarretar perda de habilidades sociais. O que seria então perder a habilidade social? Você perde essa interação pessoal, algo que é pessoalmente, né? O ato de você conversar, trocar ideias com seu amigo ali lado a lado e fica mesmo preso ao mundo virtual, né? A matéria cita que os jovens da geração Y tornaram-se multitarefas. Qual é o sentido dessa expressão? Multi, várias. Então, ele consegue literalmente executar várias tarefas ao mesmo tempo, certo? A geração X compreende aqueles que nasceram entre os anos de 1960 e 70. Show! Que comportamentos apresentados por eles os distinguiam das gerações anteriores. Então, os jovens dessa geração, eles tinham literalmente um desapego, algo que eles não estavam tão relacionados à obediência aos pais, a questão dos valores da própria religião. Então, eles eram mais soltos perante essa situação. De que forma o contexto sócio-histórico influenciou tais atitudes? Gente, a gente está falando aí de uma questão de próprio governo. Na época não tinha nada ligado à política que fortificasse o pensamento desses jovens. Então, eles se sentiram na obrigação de ir em prol dos próprios pensamentos, dos próprios ideais, ok? Passo então para a página 191, por gentileza. Na página 191, a geração nascida no pós-guerra, entre as décadas de 50 e 60, é chamada de Baby Boomers, termo que se refere ao aumento da natalidade. Por que nesse período as famílias optaram por terem um número maior de filhos? Faça uma pesquisa e aí eu te pergunto, o que você encontrou na sua pesquisa a respeito, literalmente, desse pós-guerra? Gente, a gente está falando aí de um momento em que as famílias sofreram absurdamente. Perderam filhos, maridos e por aí vai. E a gente está falando de um momento em que a questão da própria infraestrutura, a questão do alimento era escasso, ok? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, em um primeiro momento, a gente tem as famílias tendo menos filhos, ok? E posteriormente, quando tudo vai se organizando, o aumento da natalidade vai acontecendo, né? 6. Entre as inovações tecnológicas que marcaram o período de juventude dos Baby Boomers, a televisão se destacou. Lembra que a gente comentou? De que forma ela influenciou os jovens da época? Gente, isso daí foi uma transformação cultural total. A televisão, ela conseguiu modificar até o comportamento dos jovens, as vestimentas, o look, o pensamento. Isso a televisão tem um poder absurdo até hoje, né? Passe por gentileza, abra aí na página 193. Lembra desse quadrinho? Dizia assim, de que forma o choque entre as gerações é destacado na ilustração apresentada. Você tem um choque de geração, né? Você tem aí o telefone muito antigo e você tem uma geração smartphone, o seu celularzinho, uma geração totalmente moderna. Então tá aí esse choque, né, de gerações sendo transformadas. Que elementos verbais e não verbais reforçam essa ideia? Verbal, você tem a frase no meu tempo, ou seja, indicando que é algo antigo, né? E não verbal, você tem os próprios telefones, os modelos telefônicos anteriores e posteriores. Fechou? Respira fundo e abre lá na página 210. Olha esse capítulo novo, analisa essa imagem, a gente pode fazer até uma correlação com a imagem que a tia Valéria colocou lá no iniciozinho, né? Olha aí, a gente tem uma família tradicional, o marido, as crianças, a esposa. Então, assim, eles estão num momento tranquilo, de lazer, e a gente continua. Naquela época, analisa aí comigo. E então, vem aquela vontade louca de contestar o convencional. Por que tem que ser assim?
A resposta de quem sempre foi dessa ou daquela maneira não convence. Precisamos entender. E, no final de tudo, vem o envelhecimento da cabeça, da inteligência, das ideias, da alma, da chamada psique. O velho tenta se equiparar às audácias dos jovens, até mesmo excedê-las, mas a si próprio não se convence. Sabe que as suas ideias são as dos seus tempos, né? Fruto do que leu, viu e acumulou. E isso pode ser camuflado, mas não pode ser modificado. Faça a leitura dessas questõezinhas que estão embaixo, responda tanto no seu livro como no caderno sem problemas, ok? E abre, por favor, na página 212 e acompanhe comigo a leitura do seu livro. Por que tem que ser assim? No rancho de Mãe Helena, a produção de chouriços era um verdadeiro ritual. Na véspera, começavam o descascar alho, limpar pimentas e moer especiarias. Todas as mulheres deviam participar: Mãe Helena, as filhas Gertrudes, Rosana e Tita, a cozinheira, Nasha, e a empregada, Xencha. Elas reuniam-se ao redor da mesa da sala de jantar, e entre conversas, brincadeiras, o tempo voava até o anoitecer. Então Mãe Helena dizia: "Por hoje, chega!" Dizem que, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, quando se ouvia aquilo, todas entravam em ação. Primeiro deviam limpar a mesa, depois dividir as tarefas, uma recolhia as galinhas, a outra tirava água do poço para o café da manhã, uma terceira era responsável pela troca de lenha do fogão. Naqueles dias não passavam a ferro, nem bordavam ou costuravam. Quando tudo estava encerrado, elas liam em seus quartos, rezavam e dormiam. Em uma tarde, antes de Mãe Helena lhes dizer que podiam deixar a mesa, Tita, então com 15 anos, anunciou com uma voz trêmula que Pedro Mosquis gostaria de falar com ela, pense. Após um silêncio interminável na qual a alma de Tita se encolheu, Mãe Helena perguntou: "E por que esse cavalheiro quer falar comigo?" A resposta de Tita mal pôde ser escutada. "Não sei", respondeu ela. E aí você vai continuar a leitura do texto, né? Analisando essa mudança de geração, essa mudança de tempo, de época e, acima de tudo, de alguma tradição, né? Por quê? Porque ao finalizar a leitura você vai perceber que há alguma injustiça ou não, ou às vezes você vai concordar com a situação, que realmente ela precisa acompanhar a mãe, que ela é a filha mais nova, que ela deve sim ficar para acompanhar até a mãe falecer. E aí? E a vida dela? Mas são pensamentos novos, né? Antigamente não era assim. Terminou a leitura do texto? Show! Vamos para a primeira questão. O texto descreve como se dava o preparo de chouriços no rancho de Mãe Helena. Por que essa preparação ela era considerada um ritual? Por quê? Das mulheres citadas, 2 não eram filhas de Mãe Helena. Considerando a função desempenhada por elas e a relação estabelecida entre as mulheres da casa, levante hipóteses. As 2 eram vistas como da família? Por quê? Então você analisa quem eram essas pessoas, ok? E elas eram tidas como da família? Não, sim, por quê? Coloca aí pra gente. 3. Mãe Helena exercia forte influência sobre as filhas. Ok, família tradicional. Como é que você descreveria a personalidade dela como um ser que é literalmente superior, né? Protetor das filhas e tal? Sublinhe passagens do texto que comprovem essa sua resposta. Ao anunciar a mãe que Pedro Mosquis queria falar-lhe, Tita demonstrou estar com a voz trêmula, nervosa. O que poderia indicar essa postura dela perante, a falar com a mãe? A atitude de Mãe Helena confirma as expectativas da menina. As expectativas da menina foram confirmadas a partir da fala da mãe? O texto evidencia uma família tradicional. Descreva como é que era essa família. A mãe encerra a conversa com Tita. A filha, entretanto, reage de modo diferente do habitual. Como a mãe se comporta diante da insistência da filha em continuar o diálogo falando sobre o assunto? Como é que a mãe se porta perante essa situação? Em pensamento, Tita contesta a tradição familiar. Que questionamentos
ela faz sobre esse costume passado de geração a geração? O que ela pensa a respeito disso tudo? E você? Você concorda com a visão da Tita a respeito do assunto? E aí? Pessoal, termina tudo com calma. Eu aguardo você na nossa próxima aula, na aula de correção. Um grande beijo para todo mundo